Olá, estamos de volta com o RDTV. Com a aprovação do RGA na Assembleia Legislativa para os servidores estaduais, algumas categorias já retornaram ao trabalho. Sobre esse movimento, nós vamos conversar hoje com João Luiz Dourado, que é o presidente da Central Única de Trabalhadores de Mato Grosso, a CUT. Muito obrigada pela sua presença aqui, João. Eu que agradeço. Com essa situação, então, de que a Assembleia Legislativa aprovou o projeto, que o governo levou para o RGA num percentual que não era ainda o reivindicado pelos servidores públicos, você acredita que esse movimento ele se enfraquece? Eu acho que o movimento ele teve um ponto positivo. A unificação das categorias em torno da luta pelo RGA. E as categorias suspenderam os movimentos, mas vão continuar com luta permanente. Por quê? Porque a luta pelo RGA é uma questão justa. Isso já estava garantido, já estava em lei. E, infelizmente, a Assembleia Legislativa assumiu uma posição de que não é de fato dela, porque a negociação por reposição salarial tem que ser feita entre trabalhador e patrão. O patrão é o governo. Então, a negociação tinha que continuar com o governo. A Assembleia acabou assumindo essa responsabilidade e acabou prejudicando os trabalhadores, porque não deu de fato nem o que estava garantido na LOA, que era 7 ponto alguma coisa, e muito menos garantiu o 11,28 para os trabalhadores. E sem perspectiva de que a reposição de 2016 fosse garantida na sequência. O que teve foi uma subserviência da Assembleia Legislativa, conivência com a postura do governo, de fato uma postura muito intransigente no processo de negociação e acabou prejudicando os trabalhadores, porque de fato o que tem de reposição para esse ano é só 2%. Isso não chega nem 11,28. Então as categorias passam a ter aí uma perda salarial muito grande. Agora, os trabalhadores precisam continuar mobilizados. Na verdade, eles fizeram a suspensão da greve, mas vão continuar lutando. Eu acho que todos agora vão procurar a justiça para que a justiça afirme se o 11,28 é legal, se o RGA de fato é legal, e a justiça precisa se posicionar. Eu não tenho dúvida que é um direito dos trabalhadores garantir a sua reposição salarial, porque senão da agora para frente começa o arroxo salarial. E, por outro lado, ficou claro qual é a posição desse governo. É um governo que vem reduzir o Estado, prejudicar os trabalhadores e governar por um setor, que não é o setor da sociedade, nem o setor dos trabalhadores. Muitas categorias se mantêm firmes, continuam as greves, Você acredita que essa judicialização dessa discussão, vai para a justiça, vão recorrer, buscar aí junto à justiça a ilegalidade desse percentual que foi aprovado, isso acaba se arrastando um pouco mais, Você acredita que esse ano se resolve essa questão? Eu não sei, porque quando vai para o campo judicial, aí a gente pode esperar tudo, Você pode esperar, pode vir uma decisão rápida sob efeito de liminar, como pode ficar aí o Estado recorrendo e chegar até a Suprema Corte. Porque é ruim, porque os trabalhadores lutam para que não vá para o campo judicial, para que não vá para outro poder decidir um processo de conflito de negociação. Isso tem que ser feito entre patrão e governo. E, infelizmente, não houve acordo, e isso precisa ser decidido. Então, houve aí provavelmente as categorias vão entrar com dissídios coletivos, Algumas vão permanecer em greve. Hoje mesmo o Sintep, a Educação, tem uma assembleia que aí os trabalhadores vão definir se continuam ou não. De fato, os trabalhadores precisam continuar mobilizados e, acima de tudo, já fazer um debate: qual é o estado de Mato Grosso que nós queremos, qual é o modelo de desenvolvimento que nós queremos para o estado, para agregar valor, para gerar renda, porque essa história de falar superou a lei de responsabilidade fiscal com uma receita do jeito que está aí, precisa se fazer um debate mais. O Estado precisa aumentar a sua renda, arrecadar mais, diversificar a sua economia e investir em outros setores que gerem renda para o Estado, porque é um absurdo
dá tantos incentivos, a questão da renúncia fiscal, a questão da sonegação, a questão da corrupção, tudo isso afeta as receitas. E, obviamente, jogar a responsabilidade para cima dos trabalhadores, alegando que superou a lei de responsabilidade fiscal, eu acho isso um absurdo. Os trabalhadores estão abertos para o debate, eu acho que o governo deveria, e perdeu a oportunidade, de chamar todos os setores produtivos, mais a organização sindical dos trabalhadores, e negociar um modelo que possa agregar valor para o Estado, gerar renda e ter um serviço público de qualidade. Porque o não cumprimento de uma questão justa, que é o EGA, isso afeta no serviço público, na qualidade do serviço público, nas condições de trabalho dos trabalhadores. Então eu acredito que as categorias vão continuar na luta, e eu espero que continuem unificadas, por além do RGA, discutir com a sociedade. Nós precisamos de um modelo de desenvolvimento do Estado que reduza a desigualdade social. Nós temos, Lídice, aqui no Estado, um apartheid social, uma desigualdade regional, que esse modelo causa concentração de renda, né? Poucos têm a maior parte das riquezas do Estado, isso precisa ser discutido seriamente. E o governo deveria estar chamando esse debate. Mas eu acho que agora os dirigentes sindicais, mais os trabalhadores, precisam fazer um debate. Precisamos mudar esse modelo de desenvolvimento que nós temos no Estado. Parece uma situação em que ambas as partes estão irredutíveis, né? A sociedade aí no meio se prejudicando, claro, porque os serviços estão sendo prestados de uma forma muito menos célere, mais precária em muitas situações, né? Existe uma luz no fim do túnel, ou uma alternativa, enquanto não se discute isso na justiça, por exemplo, porque se isso se arrastar até o ano que vem, enfim... Como é que fica a sociedade nesse meio? A sociedade, toda? Não resta dúvida, é mais prejudicada, porque prejudica o atendimento. Mas a sociedade precisa entender que os trabalhadores precisam ter condições de vida, condições de trabalho e renda para a sua sobrevivência. E olha, quando se o Estado cumprisse com 8,28 para os servidores, eles movimentam a economia. Eles agregam mais valor hoje você melhorando a qualidade salarial dos trabalhadores do que efetivamente você ficar dando incentivo fiscal. Eu acho que, como sindicalista, eu acredito que tudo é possível. Eu acho que o que está faltando, existiu um momento muito de truculência por parte do governo, de não sentar, mas eu acho que o governo deveria ter mais humildade, continuar negociando com o movimento sindical, na perspectiva além do RGA, discutir claramente, com seriedade, né, para que mude essa situação. E o pior, o governo simplesmente prorrogou um problema que vai ficar maior no ano que vem. Porque o ano que vem os trabalhadores vão reivindicar o RGA de 2016. Se ele nem pagou o RGA de 2015. Então tem o acúmulo de 2015, mas 2016, que vai ser discutido em 2017. Então, na realidade, ele não estabeleceu um mecanismo que garanta o RGA para os trabalhadores e criou simplesmente uma bola de neve que isso vai refletir em 2017. Eu acho que o governo precisa pensar, precisa sentar mais. Mas, por outro lado, eu acredito que vai acontecer o seguinte: o governo, na verdade, assinou um cheque em branco com a renegociação da dívida com o governo federal e, com certeza, ele vem com mais arroz para cima dos trabalhadores. Então, por isso que os trabalhadores precisam manter unidos, em luta permanente, porque, com certeza, a intenção do governo é reduzir o Estado, privatizar e terceirizar e prejudicar o serviço público. Me parece que essa é a cartilha que está clara nesse governo. E aí a sociedade precisa entender que serviço público de qualidade é bom para a sociedade e os trabalhadores precisam entender que a luta vai além da questão do RGA. O que vem por aí é redução do Estado naquela lógica neoliberal. Portanto, é a unificação da luta e fazer um debate. Eu acredito que o movimento sindical está aberto para o diálogo, basta o governo ter humildade e continuar negociando com essas categorias. Porque vai ser muito... Imagina se o governo perde na justiça, porque já tem, né, súmula do STF dizendo que a reposição salarial é um direito do trabalhador.
e aí o Estado vai ser obrigado a cumprir, que poderia estar resolvendo isso de maneira negociada com as categorias. Só lembrando para o internauta que não acompanha, não vem acompanhando essa história desde o início, a RGA é a reposição geral anual da inflação, né? Então, a cada ano existe um percentual de inflação que os servidores públicos estão reivindicando, né, para os seus salários, né? Vocês tiveram aí na Assembleia Legislativa um capítulo meio ruim da história também dessa luta toda, que foi a atitude do deputado Gilmar Fabres, né, de xingar os servidores, fazer gestos obscenos. A CUT entrou com um pedido na Assembleia, né, para a cassação dele. Como é que está essa situação? Pois então, a Assembleia acabou assumindo uma responsabilidade que de fato não era dela. A negociação é feita em trabalhador e patrão. Mas diante desses acontecimentos, houve realmente uma situação muito complicada, conflitos internos entre deputados e trabalhadores, e o que foi mais crítico, que foi uma aberração, foi a atitude do deputado em xingar, em fazer gestos obscenos para os trabalhadores, aonde ele atacou. Para a CUT, não tem dúvida de que atacou tanto a honra dos trabalhadores como o direito de organização e de greve. Atacou o direito de greve, atacou a honra dos trabalhadores em chamar de barderneiros, de mau caráter, de desordeiros, onde os trabalhadores estavam simplesmente lutando pelo aquilo que é justo, pela recomposição geral anual que está na lei, que é garantido. E eles estavam no momento de greve, numa greve pacífica, né? Estavam ali se manifestando e pedindo apoio. Várias vezes eu estive lá e os trabalhadores pedindo, pelo amor de Deus, deputados, façam valer aquilo que está na lei, inclusive aquilo que vocês aprovaram. E foram, daquela forma, humilhados na sua honra e na sua organização. Por isso que a CUT entrou com pedido de cassação. Eu espero que a Assembleia Legislativa paute isso e dê resposta aos trabalhadores e à sociedade. Porque se não acontecer nada, imagine os outros deputados que poderão fazer com os trabalhadores que estão ali. Aquele espaço ali é a casa do povo. E a própria Assembleia Legislativa não fala que a Assembleia tem que estar sempre aberta para o povo, para dialogar com o povo. Então não pode permitir que um membro desse parlamento ataque a honra, a dignidade e o direito de greve dos trabalhadores. Então eu espero que o presidente Guilherme Maluf leve isso para frente, paute, porque nós queremos uma posição da Assembleia, porque isso vai ficar muito ruim para o parlamento perante a sociedade, onde um dos membros ataca o direito de greve e o direito da dignidade dos trabalhadores. A Assembleia, ela confirmou o recebimento do pedido de cassação, né, e deve ser encaminhado para a Comissão de Ética, né, que é composta aí pelos deputados Mauro Sávio, Silvano do Amaral, Baiano Filho, Pedro Satélite, Vanclei Carvalho. Existem punições que vão de advertência até a cassação. Vocês querem cassação? Não, é porque nós entendemos que houve quebra de decoro parlamentar, né? Porque ele estava no momento de sessão, estava no exercício do mandato, estava no parlamento, diante de milhares de trabalhadores, e teve uma postura daquela. Então, a cassação é o mínimo que a Assembleia, né, deveria fazer perante a sociedade. Agora, obviamente, nós entramos com um processo e cabe ao Poder Legislativo fazer isso. Eu acredito que outras categorias devam, talvez, procurar o mecanismo da justiça até para garantir, porque não resta dúvida também que houve um dano moral coletivo, né, praticado pelo deputado. Então, acho que as categorias deveriam procurar a justiça, porque, no meu ponto de vista, houve também um dano moral coletivo. Você sabia que tem trabalhador e trabalhadora, né, que saíram chorando, se sentiram agredidos na sua honra. Eu vi uma trabalhadora, ela se emocionou, ela chorou e falou assim: gente, eu não sou mau caráter, eu não sou desordeiro, eu estou aqui lutando pelo meu direito. Então isso, houve um ataque, um dano moral ao direito dos trabalhadores, e eu acho que isso não pode ficar como se nada aconteceu. Aí seria via judicial pelos sindicatos? Eu acho que cada sindicato, né, deveriam fazer isso, principalmente porque ele atacou ali todas as categorias. Eu até falei para o fórum sindical, que o fórum que unificou as categorias, e a CUT esteve
junto com esse movimento, até porque a maior parte do servidor público pertence à base da CUT, né, que é a educação. Então eu acho que o movimento sindical precisa levar isso para frente e dizer que ataque à dignidade do trabalhador, a honra do trabalhador, causa aí um dano moral coletivo e isso precisa ir para frente. Para a gente encerrar, a gente queria falar um pouco também dessa situação do impeachment da presidente afastada, Dilma. Como é que está a expectativa da CUT Mato Grosso contra essa questão? A CUT entende que o processo no Senado deveria dizer o seguinte, porque o Senado agora ele está fazendo a função de juiz, de julgar. E aí o Senado tem que tomar, os senadores têm que entender que eles ali estão na posição de juízes, têm que deixar o lado político de lado, eles têm que pensar se houve crime ou não. E está mais do que comprovado que a presidenta Dilma não praticou crime de responsabilidade. Por ser verdade que eles nem falam mais em pedaladas fiscais, eles tentam de tudo procurar outra responsabilidade e não tem encontrado. Então, na realidade, eles teriam que restabelecer o mandato da presidenta Dilma, que foi conquistado nas urnas, e o mandato dela vai até 2018. Então, o correto, e a gente espera que a democracia seja restabelecida, e caso ela voltar, ela realmente faz um debate amplo com a sociedade. Porque o que está claro nesse processo, e eu acho que a presidenta Dilma está convencida, que houve uma ruptura na democracia e na Constituição por nós termos um sistema político falido. Não adianta qualquer presidente que continuar dentro desse sistema político falido, vai trazer problema para a sociedade e para a democracia. Então eu acho que se caso ela voltar, eu espero que ela volte, ela chame uma consulta popular por uma constituinte exclusiva e soberana para discutir o sistema político. Ah, vou chamar para fazer eleições para presidente. Faz eleições para presidente e mantém esse Congresso, mantém esse sistema político. Não vai resolver. Eu acho que ela tem que voltar e dialogar com a sociedade. Fazer um consenso com a sociedade que nós precisamos mudar esse sistema político. E se ela voltar e tiver essa boa vontade, com certeza a população vai entender. Nós precisamos melhorar o sistema político, melhorar o parlamento, melhorar o poder executivo e o poder judiciário. Isso é só através de uma reforma profunda. Não basta voltar para manter o status quo, tem que voltar para fazer as reformas estruturais. E reformas estruturais, Lídice, só faz se dialogar se tiver consulta popular. Pelo contrário, não sairá nenhuma reforma, nem do campo executivo, nem do legislativo, nem do judiciário. É consulta popular que nós podemos mudar o sistema político, que esse sim está falido. Esse está prejudicando o país, está prejudicando os estados e prejudicando a própria percepção política, porque está surgindo uma onda de negação à política. E você sabe, né, que nós vivemos de política e quando se nega a política, entra as ondas fascistas, entra o fascismo e isso não é bom para a sociedade. Bom, João Dourado, muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Eu que agradeço. Nós conversamos com João Luiz Dourado, presidente da CUT de Mato Grosso. Você pode rever esta entrevista, acompanhar outras entrevistas e as notícias também no site RD News. Acesse rdnews.com.br/RDTV. Até a próxima.